a gente não tomar cuidado, esse tempo tecnológico vai nos colocando num movimento, entre aspas. Principalmente quando a gente se coloca, não sei se já aconteceu com vocês, e vocês falarem assim, olha, eu vou descansar, aí pega o celular e fica no Instagram, 30 minutos, 1 hora, supostamente descansando. Você não está descansando. Não sei se já falaram isso para você, porque sua mente ela fica muito mais ativa do que no modo descanso. E espiritualmente falando, a gente precisa prestar atenção, o Pai Damião ele tem falado muito sobre isso, que nas redes sociais, nada contra qualquer rede social, porque somos nós quem vamos dando aí a guinada da utilização do campo tecnológico. Mas o quanto de chipagens e módulos de manipulação espirituais estão inseridos nas redes sociais. Então, se a gente não toma cuidado, ali naqueles 30 minutos, 1 hora que a gente passa descansando, entre aspas, e ali assistindo, verificando ali um monte de coisas de tantas pessoas, às vezes a gente pode estar sendo chipado também espiritualmente, sendo colocado, inseridos módulos de manipulação de campos espirituais negativos, campos maléficos também. Então, o quanto a gente precisa prestar atenção nesse ser para as outras pessoas, como esse vídeo é engraçado, né? Mas se a gente for observar, em alguns movimentos a gente faz meio que parecido. Né? A gente não está bem, alguma coisa, a gente recorre nas redes sociais. A menina foi lá, se maquiou toda e disse que acordou assim, plena, né? Com a pele maravilhosa. Não é bem assim, né? Então a gente precisa prestar atenção nessa dinâmica que a gente está sendo colocado na nossa vida, porque às vezes a gente reclama de obsessão e a gente se coloca em vários movimentos no campo da internet de chipagens de campos obsessivos. E isso daí é muito sutil e tem colocado isso bastante. Vou passar aqui. E aí tem frases, eu separei aqui algumas frases para nos guiar, tá? A família é o bem mais precioso. Não sei se vocês já disseram sobre isso. Ah, minha família é meu bem precioso. E aí muitas vezes priorizamos o quê? O trabalho. Tem uma pesquisa que recentemente colocou que um dos maiores arrependimentos de pessoas que cruzaram os 80 anos foi justamente a frustração de não empreender, não ter momentos, não ter memórias e roteiros familiares. Porque elas trabalharam e deixaram para cuidar do campo espiritual depois. Quando eu me aposentar, eu vou lá no Águas e vou me dedicar a vários projetos sociais. Quando meu filho fizer 7 anos, e aí a gente às vezes vai colocando micrometas, né? Quando meu filho completar 7 anos, aí eu vou ficar mais liberado, eu vou dar atenção à minha mediunidade. Quando isso acontecer, tal. Como se a gente tivesse o poder de estabelecer o futuro e saber que nós estaremos lá no futuro. Quando isso daí é totalmente improvável. Nós ensaiamos todos os dias a morte. Quando a gente dorme, quem é que tem a garantia? Levante aqui a mão, quem estiver acompanhando aqui online. Coloca aqui no comentário. Quem é que tem um controle que vai acordar amanhã? Quem é que está aqui presente, que sabe de certeza que vai acordar amanhã? Certeza absoluta. Ninguém. E aí, se a gente não toma esse cuidado, a família é meu bem precioso, e a última coisa que você está dando atenção é a sua família. E aí vem campos o quê? De frustração. A gente aqui, enquanto casa espiritual, a gente cuida bastante de enlutamentos, de pessoas que muitas vezes buscam a espiritualidade para dar um conforto posterior ao desencarne de algum ente querido. E o quanto isso é desafiante quando isso vem, esse movimento vem, baseado em frustrações, daquilo que eu deveria ter dito, daqueles momentos que eu poderia ter otimizado para os meus parentes, com as pessoas que eu amo, coisas que eu poderia ter dito, vivências que eu poderia ter participado, questões prioritárias, essenciais, eu me preocupei em acumular, e acumular, e acumular. E aí eu pergunto a vocês, quem é que efetivamente tem uma estabilidade? Quem hoje tem R$1 milhão na conta bancária, lá, pega o extrato, tem 1 milhão lá na conta bancária. Ou aquele produtor rural que está completamente autossuficiente do sistema, ou seja, ele tem alimento, tem água, tem energia solar lá que garante a subsistência dele. Quem é o mais milionário? O produtor rural ou quem tem R$1 milhão na conta bancária? Agora, conta corrente 1 milhão. O produtor rural. Porque se der um bug no sistema financeiro, você tinha 1 milhão na sua conta bancária. Você tinha. Então, aquele saldo é entre aspas. Você tem aquele saldo entre aspas.
E aí, às vezes, a gente fala assim, eu tenho que criar um sistema de reserva. Essas falas todas financeiras, né? Você tem que criar não sei quantos milhões de reservas, tal, entre aspas. Porque se alguém te der um golpe, você perde da noite por dia. Se der um bug, lá no sistema lá, do Cruzeiro, quando teve toda aquela questão do Bresser, no governo de Collor, alguns familiares meus estavam inseridos desse. Eles tinham a poupança e foram confiscados da noite para o dia. Então, entre aspas, eles tinham estabilidade financeira. Porque da noite para o dia, você não tem mais nada. E talvez seja por isso que a espiritualidade fica dizendo, caríssimos, tenham a sua terra, plantem, observem veículos para vocês ficarem autônomos do sistema, coloquem energia solar, observem campos que tenham nascentes de água, córregos de água, poços que te garantam a água. Observem algum lugar que você possa plantar. Porque num sistema pandêmico, é isso daí que vai valer muito a pena. Você vai ser muito afortunado se você tiver. Porque se você não tiver um sistema pandêmico, ou seja, doenças, e consequentemente um bug financeiro, se der um apagão no sistema financeiro, você tinha aquilo que você achava que você tinha, porque o seu dinheiro é virtual. Aquele saldo que está ali é virtual. Daqui que você, mas eu entro na justiça. Sim, mas não tenho dinheiro. Vai pegar de onde? Vai pegar de onde? As pessoas que receberam lá o confisco, lá no início da década de 90, receberam quando? Os juros e ali o ressarcimento do dinheiro. Anos, muitos anos depois, e tem pessoas que nunca receberam as suas indenizações. Então, o quanto isso é desafiante, principalmente quando a gente fica colocando micrometas e expectativas, entre aspas, da nossa vida, para procrastinar para um momento feliz, o melhor momento da nossa vida para vivenciar algo espiritual. Porque eu preciso primeiro vivenciar muitos prazeres e satisfações da matéria, entre aspas, para me trazer uma felicidade, para depois eu prestar atenção quando nós sabemos que somos espírito e corpo. Quando você vai balanceando a sua vida material com a sua vida espiritual, é uma paz e uma plenitude inigualável. Então, quando você vai associando esses dois pilares importantíssimos, sim, é importantíssimo. Tudo aquilo que você vai garantindo na sua vida material é fruto dos seus estudos, dos seus esforços. Perfeito. E quanto mais a gente tem, isso é o campo da prosperidade, quanto mais a gente tem, mais a gente pode ajudar. Quanto mais dinheiro você movimenta, mais cestas básicas, inclusive, você pode doar para um campo de fraternidade. Então, o dinheiro, sim, é uma energia que a gente pode canalizar para campos muito benéficos. Mas, ao mesmo tempo, não esqueça do seu percurso espiritual, porque você é espírito em experiência encarnatória e não uma carne em experiência de espírito. Então, a gente precisa observar o que o nosso espírito pulsa, o nosso propósito espiritual, porque é isso que a gente vai dar continuidade na próxima jornada. Ame o próximo como a si mesmo. Essa frase ela é bem famosa, né? Ame o próximo como a si mesmo. Mas quem efetivamente, né, implanta? Porque a gente tem o quê? A intolerância, o preconceito, a discriminação, esses problemas todos. Ou seja, em pleno século XXI, ainda nós estamos discutindo intolerância religiosa, intolerância sobre a diversidade de gênero, violência doméstica e familiar. E se formos verificar, o planeta Terra, diante dos campos mitológicos, ele foi construído pela origem de uma mulher, a grande deusa Gaia. É tanto que algumas civilizações, quando ousam a colocar a emancipação do feminino, a figura feminina, isso daí, essas mulheres todas foram colocadas o quê? Como loucas, feiticeiras, bruxas e talhadas em fogueiras. E a gente vai observando que, na história, que nos contaram que Adão e Lilith foram duas essências, masculino e feminino, produzidas pela essência divina. Então, Lilith seria a essência feminina e Adão seria a essência masculina. Lilith, a primeira esposa de Adão. E, consequentemente, Lilith ela começou a não concordar com algumas posturas de Adão. Inclusive, não admitir que ela ficasse submissa aos comandos de Adão. Afinal, os dois estavam equiparados em campos energéticos. Ambos nasceram e foram dotados de um poder divino, nascidos da mesma fonte. E então o que acontece? Adão rompe com Lilith por conta da
insubordinação dela, e, consequentemente, a história nos conta que ela foi expulsa, condenada a vagar no mundo das sombras. E o que a história coloca? Que Lilith é uma demônia. Automaticamente a mulher ela é colocada como uma demônia, imediatamente. E o que a história que foi nos contado fala? Baseado nesse contexto da experiência de Lilith, logo, fica a dica, então Eva surge não mais da essência divina, mas sim da costela de Adão. Ou seja, para que ficasse legitimado a submissão da mulher ao homem. Ou seja, ela não nasceu da essência divina, mas sim de uma costela. Ele emprestou uma costela, porque ele é muito bondoso, ele emprestou uma costela para que uma mulher pudesse nascer. E então Eva, baseada em uma visita de Lilith à sua casa, Lilith, a serpente, porque assim, a serpente até hoje, ela é símbolo de medo, de tantas questões negativas, o signo linguístico da cobra. Então, a serpente, que era Lilith, visitando Eva e tentando alertá-la para dizer: mulher, seja protagonista da sua vida, lute pelos seus direitos. E então, a serpente Lilith, ela é colocada desde hoje, né, até hoje, como a grande culpada, porque Eva, submissa, ao invés de comer a maçã e se emancipar, ela entrega para Adão e, consequentemente, ela é condenada até hoje pelo pecado original que ali surge. E sim, está em Gênesis, não sou eu que estou inventando. E aí Deus fala, supostamente, entre aspas, para Eva: você será colocada em dores, sentirá as dores do seu parto e será condenada a tantas e tantas coisas. Está em Gênesis, não sou eu, é só pegar a Bíblia e olhar. Então, isso daí reverbera talvez no que hoje nós vivenciamos como violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque as mulheres, elas são as Evas, elas são as Liliths. E, consequentemente, jamais elas podem se colocar em um movimento contrário à figura masculina. E aí talvez isso vá explicando muitos movimentos machistas que nós adotamos, tanto nós, homens, quanto mulheres. Porque, enquanto homens, podemos ser homens feministas. Não só as mulheres são feministas, homens são feministas. Eu sou um homem feminista. E assim acredito que a gente precisa prestar atenção nesses movimentos, porque ame ao próximo como a si mesmo, e a gente vai vivenciando comportamentos de que até hoje, se eu tenho uma filha, eu vou dando para ela o quê? Bonecas, casinha, comidinha. Eu vou colocando sempre a minha filha para ela ser o quê? A mãe da família, a cozinheira, a faxineira da casa. E se eu tenho um filho, eu entrego o quê? Bola, Ferrari, Hot Wheels, não sei o que mais lá, sistemas de poder. E quando a menina, ela pede um carro, uma bola, que supostamente é o sistema de poder, eu tenho cuidado, porque senão ela está o quê? Em uma orientação sexual aí desviada. Talvez ela queira aguçar o masculino dela. Mas como? Se eu tenho os pratos sujos da minha casa, eu automaticamente acredito para a minha filha. E para o meu filho, ele precisa assistir o futebol. Porque futebol ali é um sistema também legítimo de poder masculino e, consequentemente, lavar os pratos é coisa de mulher. Então, se eu não observo esses movimentos, o amar ao próximo como a si mesmo vai reverberando. E assim a gente vai verificando o sistema mitológico, Zeus, no sistema iorubano, Oxalá como o detentor, ou seja, um arquétipo masculino. Só que os iorubanos, eles trazem o quê? Oxalá, não como um arquétipo masculino, ele é um arquétipo andrógeno. Para quem não sabe, o arquétipo de Oxalá, ele é o homem e a mulher. Ele traz o masculino e o feminino em si. E não como na mitologia grega, Zeus é colocado como o grande protagonista ali da história, ou seja, um homem sempre a liderar todo um panteão, fruto de uma reverberação da sua mãe, da sua avó, né? Gaia, que se casa com Urano e que tem filhos, e aí, consequentemente, está estabelecida a primeira violência doméstica da mitologia grega, quando Gaia recebe aí as violências físicas, violências verbais de Urano, e então o seu filho Cronos, o deus do tempo, decide ceifar a vida do seu pai e casa-se com sua mãe. Então Gaia vai aí casar com Cronos. Nesse casamento nascem filhos, e Cronos, para estabelecer ali a permanência do poder nele,
a figura masculina, ele começa a comer todos os filhos que nascem daquela relação. Somente Zeus consegue fugir dessa maldição, digamos assim. Então depois Zeus volta e aí ceifa a vida do seu pai, que é Cronos, e assim estabelece também outros campos reverberando violências domésticas contra todas as mulheres. Porque às vezes é colocado Zeus como um grande aí, ídolo da justiça, mas se formos observar a história de Zeus, ele cometeu vários abusos sexuais diante das histórias que estão postas. Não sou eu que estou dizendo, é só você ler. E a melhor coisa que existe é você conhecer, você estudar, você ler. E aí a leitura e o estudo liberta. Porque a gente fica naquele sistema ali de Helena, de Troia, de Esparta, e Zeus se transforma no cisne branco e assim, tal. Então, o quanto a gente precisa prestar atenção nessas dinâmicas que nos colocam nos preconceitos e nas intolerâncias. Aqui, trazendo para o Brasil, até hoje nós estamos falando em sistemas raciais e tantas outras coisas. E quando a gente vai buscar a nossa história, os europeus foram trazidos para o Brasil para branquear a nossa sociedade, porque a nossa sociedade estava com pessoas escravizadas, muitas pessoas escravizadas trazidas da África. Então, o senador da República, ele então tem essa ideia de que deveria trazer, então, ainda da monarquia, depois da República, tem ideias de trazer pessoas da Europa para branquear. E isso está posto, documentado nos nossos museus da independência do Brasil e tantos outros museus que falam da história brasileira. Para branquear, está lá escrito, para branquear a nossa sociedade. Então, para branquear a nossa sociedade, são trazidos os europeus para o Brasil, nessa função de branquear. Além de trabalhar, sim, eles não trabalharam em sistema de escravidão, como os trazidos de África, para branquear, porque a nossa sociedade estava muito preta. Então, talvez, a gente conhecendo a nossa história, do que vem lá desde a colonização de corpos, a gente vai entendendo o porquê de tantas e tantas questões nos afligem e enchem os campos terapêuticos de frustração. Porque no meu campo sistêmico, existem muitos estupros que foram feitos com as minhas avós, bisavós, tataravós, não estupros somente não consentidos, mas estupros, inclusive, dentro do próprio matrimônio. Estupros matrimoniais que existem. Então, se nós formos observar no nosso campo sistêmico, existem muitas pessoas que foram estupradas na nossa jornada. E o quanto isso a gente pesa e o quanto a gente precisa de várias vivências, vários campos espirituais para a gente poder limpar esses estupros que foram feitos nos nossos ancestrais. E aí vem esses detox espirituais, né? A gente vai se enchendo também. Estou fazendo um detox espiritual. Vou me enchendo ali de patuás, vou colocando ali vários penduricalhos. A minha casa vai se estabelecendo em vários símbolos, várias coisas, tudo para me proteger. Na realidade, eu quero me proteger de quem? Quando, na realidade, se eu não cuidar de mim mesmo, o meu campo de atração vai ser aquilo compatível. Não vai ser o patuá que vai ser o redentor da minha jornada. Não vai ser a espada de Ogum na porta de minha casa que vai dizer se os espíritos maléficos vão entrar ou não vão entrar na minha casa e na minha vida também. Não vai ser o portal, o amuleto de madrepérola que vai garantir uma estruturação absoluta de uma proteção. Contra esse detox espiritual, ele é maravilhoso quando a gente faz uma limpeza espiritual, quando a gente toma um banho de ervas, quando a gente toma um chá. Mas tudo aquilo precisa fazer sentido. Quando a gente reza o Pai Nosso, a Ave Maria, quando a gente entoa um cântico ali que a gente entende como sagrado, tudo precisa fazer sentido para que aquelas coisas vão somem na nossa jornada. Caso contrário, guias se transformam em colares de plástico, de miçangas, e tantas outras questões em símbolos sagrados não tem razão alguma ali para ter na nossa jornada. E a gente vai buscando esse detox espiritual. O dinheiro não traz felicidade, né? Acredito que quem fala isso deve estar cheio de crenças limitantes financeiras, de escassez. Talvez essa frase precise mesmo ficar entre aspas, porque o quanto a gente rejeita, e isso daí vem de campos bem aí antigos da nossa história, do Antigo Testamento e tantas outras questões que falam de não termos ali a prosperidade, a abundância em troca de acessarmos o reino divino. O quanto eu escutei aqui em Águas de Aruanda, certa feita, uma pessoa que fala assim, dai de graça o que é de graça, vocês estão
aqui vendendo livros, vendendo as coisas. Eu disse assim, então faz assim, a partir de agora eu paro de vender livros, paro de vender cursos, e então você fica me dando 250 cestas básicas todos os dias, você fica pagando a energia aqui do Água Jaruanda, você vai pagando também todos os materiais de limpeza, você cobre agora todos os gastos do Água Jaruanda. E eu paro de vender livros e comercializar, porque dá de graça o que é de graça. Aí eu disse, fulana, reveja aí suas crenças que estão muito limitantes associadas à prosperidade e abundância, porque eu não tenho problema nenhum em expandir quantas vezes mais foram necessários. Então, o Água Jaruanda, hoje, está colocado em 4.000 metros quadrados, mais a Casa do Sossego Vó Teresa 2.000, e eu desejo que até o meu desencarne, o Água Jaruanda já tenha 20.000 metros quadrados, porque eu não tenho medo da expansão, não tenho medo daquilo que está estruturado na ordenança da expansão, da positividade e do bem. E isso daí a gente não consegue somente com palavras bonitas, a gente consegue com dinheiro. A gente precisa de todas as pessoas que colaboram, que doam, que compram os nossos livros, que compram os nossos cursos, que participam de tantas e tantas coisas. E aí vem essa frase, o dinheiro não traz felicidades. Então, precisamos sim levar para os campos terapêuticos essas crenças limitantes. E principalmente quando associa com o campo espiritual. Seja paciente, né? É muito fácil eu sacar do meu bolso essa positividade tóxica. Algum amigo, alguma pessoa conhecida vem me relatar algum problema e eu digo assim, seja paciente. E aí, aqui traz o quê? A impaciência, a ansiedade e a busca por resultados imediatos são comuns na vida moderna. Eu vou colocar aqui um segundo vídeo para prestarmos atenção em alguns excessos que muitas vezes nós colocamos, tá? Depois eu vou dizer qual é o meu excesso, tá? Depois eu quero saber aqui de algumas pessoas qual é o seu excesso. Vamos colocar aqui esse vídeo. Eu achei super interessante. O de Fábio é o de tarô. E aí, qual é o seu excesso, Mário? Hã? Comida, né? O meu, óculos, armação de óculos. Se dependesse de mim, eu comprava uma a cada semana. Eu tenho que ficar controlando, porque eu já fico pensando na próxima armação de óculos que eu vou comprar. Porque para mim é um acessório. E aí, se eu não me controlo, eu vou ficando cheio de óculos assim. E aí, qual é o seu excesso, Patrícia? Óculos também, né? Meio Marília Gabriela, né, a gente? Todos nós temos esses excessos, né? E o quanto é importante a gente assumir, sim, e observar esses impulsos, né? Essas compulsões que vão sendo colocadas ali na nossa jornada e trazendo para o campo espiritual excessos de ritualística. Não sei se vocês conhecem alguém que tudo precisa fazer uma limpeza. Tudo foi o obsessor. Tudo foi uma demanda enviada. Tudo alguém fez alguma macumba. Alguém fez alguma macumba. Então, se nada está dando certo na vida, é porque alguém deve ter feito alguma coisa, né? Então, esses excessos colocados no campo espiritual também eles são bem prejudiciais, além do fanatismo. O fanatismo, o proselitismo são excessos. O fanatismo, eu acredito que tudo na minha vida vai se transformar por conta do contexto
religioso e espiritual. O proselitismo, eu vou saindo aí na vida, convencendo todas as pessoas que a verdade que eu encontrei, entre aspas, né? Porque daqui a pouco você já muda de verdade, é a melhor. Então, é bem aí desafiante a gente ser paciente dentro desses excessos que a gente não assume para nós mesmos, não é? Então, nós precisamos prestar atenção nos excessos, inclusive espirituais. Excessos de crenças, excessos de tantas outras coisas que a gente vai acumulando na nossa jornada. Excessos, além dessa materialidade, aqui só foi uma provocação, mas dentro do campo espiritual, o quanto é desafiador a espiritualidade carregar nas costas toda a responsabilidade e culpa por tudo que acontece na sua vida. Parece que a gente tem que ficar de forma passiva, enquanto a espiritualidade vai varrendo e fazendo tudo na nossa jornada. Porque definitivamente a autorresponsabilidade é coisa bem difícil, mas ao mesmo tempo é necessária que a gente tome as rédeas da nossa vida. Caso contrário, o preto velho, o caboclo, sempre vai ser aquele guia espiritual só para que eu peça. Só para que eu peça e ele realize, como se fosse a fada madrinha. A gente muitas vezes trata o preto velho, o caboclo, o Exu, a pombagira, como se fosse uma fada madrinha. Fada madrinha, ou senão o gênio da lâmpada mágica. Olha, você tem 3 pedidos. Pode fazer, fica aí sentado que eu realizo tudo para você. Não é bem assim. Na prática, é bem desafiante quando a gente está diante de um guia espiritual que ele nos enxerga 100% e faz ali um raio-x, né, gente? Olha, tá. E aí, será que a gente está à disposição mesmo de receber ali o comando ali que o guia espiritual traz verdadeiramente da gente? Porque o guia às vezes não fala o que a gente poderia se melhorar, porque ele sabe que vai ser perda de tempo. Ele às vezes passa 21 dias de banho de ervas, sabendo que você só vai fazer 7. Então, na realidade, ele quer 7. Mas se ele disser 7, você faz 1. Ou senão você faz nenhum, porque assim é difícil, eu tenho que ir lá no mercado. Onde é esse mercado, hein? Parece que a pessoa mora em Nárnia e chegou de paraquedas aqui em Aracaju, não sabe onde é o mercado. Tem Google Maps, tem Waze, tem aplicativos que vai levar você no mercado. E aí algumas pessoas eu digo assim, mas a menina da erva entrega na sua casa em domicílio. Ah, mas quanto é esse frete? Mas aí a gente vai se enchendo dos excessos, achando que a espiritualidade tem que materializar a erva ali na nossa casa, porque eu não vou dar R$ 10 para a menina entregar ali a erva da minha casa, né? E a erva tem que estar perfeita, né? Senão eu já vou reclamar também, aí já não vou fazer o tratamento. Enfim, é bem desafiador. A aparência não importa. Quem acredita nessa frase? A aparência não importa. Ah, não, vou me relacionar com uma pessoa, pouco importa a aparência, viu? Importa. O importante é a beleza interior. Quem é que se apaixona primeiro pela beleza interior? Né? Eu não me apaixonei pela beleza interior. Eu fui descobrindo a beleza interior depois. Mas um primeiro momento, algo chama atenção e conecta você. O Eros. Ali, a vitalidade ali está posta. Algo que conecta e que acende ali a sua Kundalini, a sua força mais profunda do desejo. Então, entre aspas, né, gente? A aparência não importa, vamos deixar de hipocrisia. Entre aspas, né? Você vai marcar um date, né? Vai marcar um primeiro encontro, que agora eu descobri que date, né? É primeiro encontro, tal, né? E aí, você vai marcar um date. Aí a pessoa chega toda ali com a bermuda de xadrez, com a camisa de listra, tal, um perfume forte que você nem aguenta. E se você tiver sinusite e rinite, você já começa a espirrar no primeiro contato. Mas a aparência não importa. O importante é que ali é a beleza interior, né? Alto lá, né, gente? Entre aspas. A saúde é o bem mais valioso. E aí o que é que a gente observa em termos de alimentação, não só do campo oral, mas do campo visual, auditivo e tantas outras formas como nós nos alimentamos. Será que a saúde é o bem mais precioso mesmo? Veja as músicas que você coloca no seu carro. Veja aí o que você assiste no campo televisivo. O que você se enche todos os dias de notícias desastrosas que te colocam medo. O quanto a gente recebe de mensagens aqui no Água de Aruanda, no WhatsApp, de pessoas perguntando: é verdade mesmo que a gente vai passar por 3 dias de escuridão? É verdade mesmo que o mar vai invadir não sei onde? E vai invadir. O mar já era para ter invadido o planeta todo, pelas mensagens, né? Porque um é abaixo do nível do mar, outro é em cima do nível do mar, outro é não sei o que mais lá. E aí, às vezes, o quê? A gente acredita no campo espiritual, a gente acredita na vida após a morte, a gente acredita em vidas passadas,
Nós, umbandistas, não acreditamos em céu e inferno, porque céu e inferno é dentro de um recorte religioso, e assim acreditou. Os africanos, eles não acreditam, não faz parte do contexto africano céu e inferno. E aí a gente fica aqui balizando um monte de coisa que... Por isso que eu coloquei aqui, a saúde é o bem mais valioso. Eu sei que eu sou diabético, mas eu me encho de carboidrato que vai se transformar em açúcar, eu me encho de um monte de coisa, eu sei que o meu coração já está prejudicado ali, mas eu gosto da capinha, da costela, com aquela, aquela, aquela capinha ali de gordura, picanha, tal. Então, vai ficar difícil. Aí depois eu venho para o tratamento espiritual, para a cirurgia espiritual, querendo que o mentor espiritual faça um milagre. Ele desobstrua as minhas artérias e eu continue a minha vida leve, plena e feliz, comendo a capinha, tomando ali o negocinho tal, né? E aí a vida vai seguindo, né, Mário? E aí a vida vai seguindo tranquilamente. Tranquilamente. Entre aspas. Entre aspas. Entre aspas. E aí vou seguindo tranquilamente. Eu falo que eu quero paz, mas eu sou beligerante no meu trabalho, eu sou insensível com o meu vizinho. Eu não quero saber. Certa feita, tem uma pessoa que a gente conhece, que mora em Plutão, é em outro planeta que ela mora. E aí tinha uma pessoa que morava vizinho que fazia muito barulho, tal, tal, tal. Depois descobriu que, na realidade, o barulho era uma pessoa que tinha uma necessidade especial. Então, assim, mas primeiro gera todo um rebuliço, o interfone toda hora porque está fazendo barulho. Vamos ser mais empáticos, vamos querer compreender mais o outro. Vamos aplicar o que a gente aprende, ou, entre aspas, aprende no campo espiritual, do campo amoroso, do amoroso, né? Então, vamos lá. A natureza deve ser preservada. Será, entre aspas, né, gente? Porque quem verdadeiramente está preocupado com a natureza? Quem é que agora está preocupado com o fogo que está lá perto de Brasília, que está perto lá de Mato Grosso, lá da Amazônia? A Amazônia está se acabando, gente. A Amazônia está se acabando. 10 mil, não sei quantos hectares, muito. O tamanho de não sei quantos estados já foi devastado pelo fogo. E quem está preocupado? Mas a natureza deve ser preservada. Eu boto até na camisa e saio para dizer que eu sou politicamente correto. Porque é chique você ser politicamente correto. É elegante. Faz bem para a fita você ser politicamente correto. A espiritualidade diz: olhem para a sustentabilidade. O Pai Damião, ele cansa de dizer: mulheres, prestem atenção nos metais pesados, no chumbo que tem no batom. Mas quem é que observou qual é a marca de batom que não utiliza chumbo e metais pesados? Poucas. Observem o que vocês colocam na cabeça de vocês, ou seja, nas tintas capilares. Quem é que observa as marcas que são mais orgânicas, que são mais naturais? Poucas pessoas. E aí vem os adoecimentos, vem os cânceres da vida, vem tantas outras coisas. E aí eu não sei de onde surgiu. Pulou de uma cartola e bateu em mim. Só pode. E aí a gente escuta isso da espiritualidade e não preserva efetivamente ali na nossa jornada. A gente fala de lixo seletivo, né? E quantas pessoas efetivamente colocam como sugestão, lá no meu prédio teve a sugestão, lá na pauta do reunião do condomínio, para que separasse os lixos. A gente tem aqui o projeto das caixinhas de leite Tetra Pak, né? Então isso daí é só uma pequena coisa que menos lixo, porque o lixo ele continua no planeta. A gente não está mandando lixo para Marte, não está mandando lixo para Vênus. O lixo continua aqui no planeta, né? Se for queimado, aumenta o gás carbônico aqui também. E hoje eu assisti uma reportagem dizendo que a Amazônia, ao invés de filtrar o gás carbônico, ela está impossibilitada diante do grande teor de gás carbônico por conta das queimadas. Então, a natureza deve ser preservada, entre aspas. Precisamos fazer a nossa parte mesmo, de verdade, dentro desse contexto. Porque tem uma previsão que até 2050 estaremos no ápice do colapso do planeta Terra. Eu até fiz o cálculo para saber se eu ainda poderia estar vivo. Meu Deus, será que eu vou estar vivo? Sim, ainda estarei por aqui se tudo der certo, entre aspas, né? Mas aí a gente faz o quê? Veja a nossa mente logo assim, deixa eu ver se eu vou estar vivo. Se eu não tiver, bom, boa sorte para quem ficar, né? Então, assim, e as gerações futuras? Aqui, e as gerações futuras que vão estar em 2050, entre aspas, se tudo der aí, né?
a continuidade da vida. 2050 está aqui, gente, batendo na nossa porta. É já já. Já já chega 2050. É daqui a 25 anos, praticamente. Daqui a 25 anos. Então, seu filho que tem zero, nasceu agora, quando ele tiver 25 anos, vai estar no ápice da destruição do planeta. Se os hábitos planetários não mudarem. Se os hábitos planetários não mudarem. Há quanto tempo a gente fala de camada de ozônio, questões climáticas, pactos, tratados, enfim, assina um monte de coisa e parece que o negócio não roda. Parece que o negócio não roda. 2050, daqui a 26 anos, 5 anos e meio. A liberdade de expressão é um direito fundamental, será? Entre aspas. Porque quando alguém vai lá na nossa rede social e discorda de algum comentário que a gente colocou, fica azedo, né? Então, a gente lutou pelo sistema democrático, mas desde que esteja atendendo às nossas necessidades, né? Então, aqui a censura, a perseguição, a intolerância, opiniões divergentes. A partir do momento que eu me coloco à disposição de um campo aí vasto, que é a internet, por exemplo, eu estou ali amplificado. A liberdade de expressão. Quando eu saio da minha casa para vir para o Águas, por exemplo, aí eu boto minha roupa branca na bolsa, eu saio toda paramentada como se fosse para o escritório. Quando eu chego no carro, aí eu troco de roupa, boto a roupa do Águas. Porque o porteiro não pode me enxergar lá na câmera do elevador paramentado, com roupas brancas. Sim, da mesma forma que se você fosse hindu, você estaria com roupas hinduístas. Se você fosse de tantas outras religiões, você estaria dentro daquela sistemática. E por quê? Será que a liberdade de expressão é um direito fundamental? Será que eu acredito isso, entre aspas? Será que eu acredito mesmo? Ou eu fico no disfarce assim, não, porque o porteiro vai falar, né? O que é que o porteiro vai falar? O que é que minha vizinha vai falar se eu moro em casa? Eu vou sair do carro, daqui que eu abro o portão, ela vai me pegar logo naquele dia que eu esqueci de tirar as guias. E aí? Porque o negócio atenta mesmo para pegar, né, não, Mário? Atenta para pegar com a gente de guia e de tudo ali. A vizinha, que é meio aquela fofoqueira mesmo, né? Tá no ceifador moral mesmo, vai enxergar a gente de guia, de branco mesmo, sim. Da mesma forma, ou seja, nós respeitamos todas as formas de expressão, mas a gente se coloca às vezes em situação de vulnerabilidade, de que assim, não, o outro pode jogar uma pedra em mim. Eu ainda estou lá na história, há mais de 2000 anos, ainda estou lá, jogando pedra. Eu acredito ou não acredito que a liberdade de expressão é um direito fundamental? E eu devo lutar. Sim, se eu sofrer intolerância religiosa, eu vou processar essa pessoa. Eu vou abrir um boletim de ocorrência e vai ter ação judicial. Sim. Se vivenciamos uma jornada de um país que é laico e que existem leis, a Constituição Federal me garante a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, então eu vou me expressar da forma em que eu entender melhor, entre aspas, eu posso mudar, né? Daqui a pouco eu estou ali vestido igual a vizinha para não ser jogado ali a pedra em mim, entre aspas também. A compaixão é importante. Será mesmo, gente? Será que a compaixão é importante? Aí eu vou colocando essa frase de efeito. A compaixão é importante. Será mesmo que é importante? Às vezes tem uma pessoa ali tão próxima a mim. Eu vou me acostumando, vai se tornando uma normose. Alguém ali, um morador em situação de rua, ali próximo da minha casa. Eu vou me acostumando com aquela pessoa. Às vezes uma pessoa que toma conta de alguns carros próximos a mim, eu vou me acostumando também com aquela pessoa e também, às vezes eu saio com algumas frases dizendo assim, tão bom de fazer uma faxina, aí ó, pedindo dinheiro, tão bom de fazer uma faxina. Você daria essa oportunidade para essa pessoa fazer uma faxina na sua casa? Seja você a primeira pessoa a dar essa oportunidade. Talvez ela esteja precisando de uma primeira oportunidade, de uma oportunidade. Então, antes de atirarmos a pedra, a compaixão é importante. Quando nós estamos em uma casa espiritual, quantas e quantas pessoas chegam aqui fragilizadas diante dos seus contextos particulares? E o quanto é importante termos um corpo mediúnico que acolha, que tenha compaixão como estandarte. Porque nós não sabemos, principalmente quem não tem a clarividência, nós não sabemos o que está por detrás, tanto em campos obsessivos como na história de fragilidade. Almas que tocam almas. Essa frase é belíssima, mas quem efetivamente aplica que são almas que tocam almas com respeito e com empatia? Às vezes a pessoa está com uma brutalidade, mas é uma forma de defesa, é uma forma de chamar a atenção por conta de algo instintivo, está uma dor muito forte. Então o instinto vai pensar que você vai machucar mais ainda aquela pessoa.
Então, quanto é importante a gente observar se dentro da nossa vida essa frase está entre aspas ou não. A compaixão é importante. Será ou está entre aspas? Da mesma forma que eu quero ser respeitado, da mesma forma que eu quero ser acolhido nos dias em que eu estou fragilizado, será que eu compreendo e tenho uma paciência e sensibilidade de saber ou buscar saber se o outro está receptivo àquela minha fala? Às vezes eu vou criando super-heróis na minha jornada e esses super-heróis eles têm a obrigação de me ouvir na hora que eu entender. Mas será que essa pessoa dita como um super-herói na minha jornada, um ídolo, na minha jornada, ele estar ali, o quanto e quantos dedos são apontados para o nosso pai e para a nossa mãe. Até hoje a gente aponta aí o nosso dedo para o nosso pai e nossa mãe, porque não fez isso, porque não fez aquilo, me chamou daquilo quando eu tinha 3 anos e me trancou não sei onde, e deixou de me dar aquele lanche, foi tal, e fazer aquelas tantas coisas, e me enganou. A compaixão é importante. Então será que nós estamos honrando? Honre os seus ancestrais. Será que nós estamos honrando a história dos nossos ancestrais? Entre aspas. A gratidão é fundamental. Essa frase aí, né? Gentileza gera gentileza. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha um adesivo no carro. Gentileza gera gentileza. E todos os dias, quando eu chegava no trabalho, eu passava no estacionamento, aí eu dizia, Senhor, dai-me o discernimento para enxergar a gentileza nos olhos dessa pessoa, porque ela é muito desafiante. 7 horas da manhã, a pessoa reclamando de tudo. 7 horas da manhã querendo holofote. 7 horas da manhã já querendo. Eu acho que tinha uma mistura de narcisismo. Tinha uma mistura aí bem forte. Aí o Senhor, eu posso enxergar Jesus nos olhos dessas pessoas. É dessa pessoa. Aí eu só visualizava só a etiqueta lá. Gentileza já era gentileza. Eu me lembrava do carro dela. Não, mas eu acho que ela está lendo ali todos os dias para entrar, em algum momento, por osmose, vai entrar ali na vida dela. E aí, gratidão é fundamental. O quanto de nós estar aí associado com a nossa história, de gratidão a todas as pessoas e sacerdotes que passaram pela nossa jornada, sacerdotes das mais diversas ordens religiosas. Porque muitas vezes somos apresentados pelos nossos pais em um rito litúrgico, depois a gente vai migrando. Mas o quanto de nós exerce a gratidão a esses sacerdotes, a essas pessoas que nos acolheram desde um primeiro instante. Mas aí, às vezes, a gente cai em alguns, se a gente não fica vigilante, em discursos. Ah, a casa que eu frequentava, menino, olha, era uma confusão, não sei o que mais lá. Eu já sei, quando a pessoa chega aqui no Águas falando isso, eu disse, fala dos outros, vai falar de mim. Vai falar do Águas de Aruanda a qualquer momento. Só eu dizer um não, pronto, o Águas de Aruanda vai virar o inferno para a pessoa. Pronto, eu virei o demônio e aqui não presta mais, porque as pessoas elas não querem muitas vezes ali mergulhar nesse autoconhecimento espiritual e esse acreditar do sacerdote, entre aspas, que é colocado ali na jornada da pessoa, a pessoa não quer respeitar a história da casa, do sacerdote e as orientações. E é simples, se não concorda, existem outros lugares. E a história colocou o quê? Que diante de insatisfações, o quanto de recortes religiosos foram lançados. Alguém discordou do catolicismo, criou o protestantismo. Alguém discordou do protestantismo, foi criado tantas outras. Quantas igrejas hoje existem? Quantos templos, ramificações religiosas existem? Porque alguém discordou. Catalogado, existem 10 tipos de umbanda. Ah, não, eu sou umbanda raiz. Qual é a raiz que você está? Qual é a história que você sabe? Me diga aí, para eu encontrar também essa raiz. Não existem casas melhores ou piores do que as outras. Existem casas que têm trabalhos diferenciados por meio das orientações dos seus mentores, dirigentes. Ou a gente confia estar associado no nosso campo, ou a gente vai buscar. Quem é de casa se sente em casa. É simples. E o quanto a gente torna essa caminhada um pouco árdua na nossa jornada. Ore sem cessar. Alguém já falou essa frase? Ore, reze muito, ore sem cessar que isso vai melhorar na sua vida. Muitas pessoas dedicam pouco tempo à oração e à meditação, ou seja, eu quero que Patrícia reze por mim, eu quero que fulana reze por mim, ou reze por mim, eu canso de muitas pessoas. Ô Tiago, reze por mim, porque você tem uma conexão assim direta com ele, aí. Direta. Aí eu disse, eu também vou querer oração também. Eu disse, vamos fazer uma troca? Eu rezo por você, você troca por mim.
Porque é desafiador você assumir a responsabilidade pela sua oração. E quando a gente recebe a graça, obviamente que a gente pode sim pedir orações, óbvio. Orações são super bem-vindas. E eu e Fábio, a gente incansavelmente diz: quando você não souber como agradecer, retribuir algo para mim e para Fábio, reze por nós. Porque a gente precisa de muita força, de muita oração para dar continuidade a essa jornada que é bem desafiante. Bem desafiante. Somos provados diariamente de vários desfaces na nossa jornada. E aí a gente precisa sim de orações. Mas eu não posso esquecer também de fazer as minhas orações. Eu não posso esquecer de fazer a minha vigília, os meus 21 dias de limpeza do Arcanjo Miguel, os meus 9 dias de limpeza do Arcanjo Miguel a partir do dia 21, Pai Damião passou. Porque senão só o outro faz. Eu não estou ali dentro do contexto. Então, ore sem cessar. É muito importante que a gente também faça parte da nossa vida e aplique. A mudança começa por nós mesmos, entre aspas, né? Porque eu canso de ficar delegando para as outras pessoas, e principalmente no contexto espiritual, e ali o sacerdote ele me diga assim, qual a forma? Me diga aí qual o banho para arranjar um emprego, hein? Eu, para ajudar na construção da Casa do Sossego Vô Teresa, eu tinha uma casa, um local aqui próximo a Aracaju, na Grande Aracaju, e eu demorei 4 anos para vender. Esse Kátia está aqui. Kátia está aqui. Kátia foi a corretora. 4 anos para vender. Aí a pessoa chega aqui no Águas e quer vender a casa amanhã. 4 anos. Da mesma forma que também eu vendi um apartamento para comprar o terreno do Águas Jaruanda em 2 horas e meia. Depende do propósito, do momento correto. Se eu falo que o melhor se manifeste, eu preciso confiar. Porque senão eu confiaria o quê? Em 2 horas e meia, meu apartamento foi vendido para comprar o terreno do Águas. Ótimo, maravilhoso. A espiritualidade está on. Está on. Mas aí 4 anos para vender uma casa, para ajudar um projeto, a construir um projeto social, a espiritualidade está off? Não. Está esperando o melhor momento. E eu tinha a resignação de dizer assim, Senhor, esse dinheiro vai chegar em um momento tão importante que está na poupança. Eu disse, está na poupança de Deus. Essa casa vai ser vendida num momento crucial em que esse projeto estiver precisando, porque eu acredito no poder espiritual e que tudo está nas mãos ali, porque eu já tinha colocado à disposição. Eu disse, olha, está aqui essa casa. Esse patrimônio está à disposição aí, mais um patrimônio à disposição do coletivo. E aí não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, até quando Kátia, que ficou responsável por esse anjo da guarda aí para fazer essa batalha, aí disse, eu acho que agora vai. Eu disse, Senhor, será que vai? E a gente fica naquela ansiedade, Senhor, será que é o momento agora? Aí que o melhor se manifeste, que o melhor se manifeste ando, porque a ansiedade faz parte da nossa estrutura humana, porque a gente sabe que o melhor vai se manifestar e ao mesmo tempo a gente tem um desejo enorme de ajudar. Então, a mudança começa por nós mesmos. Então, se eu não começar por mim, quem vai começar? A felicidade está dentro de nós. Mário já deve ter escutado essa frase muitas vezes, entre aspas. A felicidade está em nós. Antigamente, a gente pegava metade. Não sei se aqui o pessoal teve esse momento da vida, que pegava metade do coração, aí entregava pro pretendente, fazia aquela coisinha, né? Ó, metade é para mim, metade é para você. Eu sou a metade, você é a outra metade. E aí, de metades em metades, a gente vai vivendo o quase da vida. De metades em metades, a gente vai vivenciando o quase do campo espiritual também. Por quê? Muitas vezes eu deixo de vivenciar a minha jornada para segurar uma questão que está me prendendo ali do meu contexto espiritual, da minha jornada. Alguém que desacredita. Ah, não, menino, isso daí não presta não. Mas é o seu contexto espiritual. É a sua felicidade está dentro. Porque no final de tudo, no final aqui dessa jornada encarnatória, entre você e Deus, entre mim e Deus. No final, a gente nunca pode esquecer, entre mim e Deus, entre você e Deus. Então, se a gente fica acreditando que a felicidade aqui está dentro de nós, está dentro de nós, está dentro de mim, aplique. Aplique essa felicidade. Ouça a sua bússola interior e observe o seu percurso espiritual. E esse percurso espiritual, sim, vai ter dificuldades, vai ter provações, porque estamos humanos. As casas espirituais, elas são feitas, nas suas estruturas, por um quadro de pessoas
de carne e osso, com hormônios, com vários tipos de dilemas de vida, com várias questões. Mas o que eu digo sempre, eu digo, olha, aqui no Água Jaruanda não é uma casa perfeita. Mas o bom é que você vai estar em um local em que são várias pessoas que estão buscando ser melhores. E quando a gente acredita nos comandos espirituais, nas orientações espirituais, melhor ainda. Porque às vezes a felicidade está dentro de nós e aí eu vou me inchando de vaidade, achando que eu já sei de tudo. Ah, besteira, isso que ele está falando, bobagem. Isso daí não transforma em nada. Ah, o que o preto velho tá falou, bobagem, já faço isso há não sei quanto tempo. Me diga aí uma novidade. Então, o sapato, ele está muito apertado. Você já está muito sabido, você está muito sabida. E gente sabida tem que seguir a sua jornada e, assim, ficar autossuficiente. Porque você já está muito sabido, já está muito sabida. Você despreza o que vem ali de fora para te orientar e para te ajudar dentro dessa felicidade, dentro dessa construção momentânea de felicidade. Eu vou pedir para colocar o terceiro vídeo. Já estamos chegando quase na nossa reta. Já estamos entrando na nossa reta final do nosso diálogo de hoje. Vamos colocar nosso último vídeo aqui para essa reflexão. Esse vídeo é bem interessante. Não sei se você já assistiu.
Pode ligar a luz. É a fórmula da felicidade. Se a gente não desperta, a gente fica assim, igual esses ratinhos. E a gente deixa para viver depois, deixa para ser feliz depois, deixa para aproveitar a vida depois, deixa para se conectar depois. Os guias são ingratos. Tanto que eu faço, tanto que eu boto aquela oferenda, tanto que eu coloco ali a oferenda para os ciganos. Cadê essa prosperidade dos ciganos? Tanta fruta que eu boto. Será que vai ser a oferenda para os ciganos que vai transformar a minha vida? Que felicidade é essa que nós estamos buscando? Confio na espiritualidade. Será mesmo? Entre aspas, né? Porque se ela não fizer o que você quer, essa pombagira é fraca. Já descobri uma outra lá no meu bairro. Menina, me indicaram uma menina que é ótima. Tudo que ela faz no instante realiza. Lembre que pode ser chipagem. Está no livro Aconteceu na Casa Espírita. Lembra da Casa Espírita? Tem uma personagem lá que ela se envaideceu porque todo mundo que recebia passe por ela, Ave Maria, a vida se transformava. Ela disse assim, não, eu sou a passista. Porque eu tenho o poder. E aí, o que foi que aconteceu? Ela pegou e abriu a própria casa dela, porque ela era a passista. Ela não era mais uma passista. É ela se conformar de ser mais uma passista? Não. Porque ela tinha o poder. Aí ela abriu a casa dela sozinha. E aí, quando ela abriu numa mesa mediúnica, o que veio que aconteceu? O obsessor veio e disse assim, ai, você está agora onde eu gostaria que você estivesse, na marginalidade espiritual. Todas aquelas pessoas que você deu o passe e supostamente melhorou, todas elas têm prazo determinado. O antídoto só foi colocado por 6 meses. Daqui a pouco elas vão cair mais ainda doentes. Porque eu estava sempre no comando, diante da sua invigilância. Então, quanto a gente precisa prestar atenção nesse superpoder que a espiritualidade traz esse envaidecimento. Menina, as pessoas que saem da minha maca, menina, as pessoas saem me elogiando, dizendo que minhas mãos são assim, ó, maravilhosas, curadoras. Minhas mãos nasceram para curar. E o quanto de curandeiros e curandeiras eu conheço nessa jornada. Pessoas que nasceram para curar. Tiago, é meu propósito. Eu vou abandonar tudo para vivenciar essa jornada de cura. Aí eu disse, preste atenção, porque se vier uma pandemia, ninguém vai querer suas mãos não, viu? O povo vai ficar com medo até de chegar perto de você. Cria aí outros artifícios aí para você sobreviver. Porque é seu propósito, confie na espiritualidade, mas também faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, eu confio na espiritualidade, entre aspas, desde que o caboclo transforme a minha vida. Desde que o preto velho faça rodar a minha vida, bote dinheiro na minha conta. Aí eu vou saber que a espiritualidade está comigo mesmo. Dinheiro na minha conta. Tem que ser dinheiro na conta. Dinheiro na conta, pronto, a espiritualidade está on. Eu estou quebrado, não tá, a espiritualidade está off. E aí? Que espiritualidade é essa que eu estou buscando? De negociata, Água de Aruanda é o lugar errado. Aqui a gente não acredita nesse tipo de espiritualidade e aqui a gente não tem esse prato para oferecer. Esse cardápio vai estar ausente, esse prato. No cardápio aqui de Água de Aruanda vai estar ausente. Essa negociação que você está buscando com a espiritualidade não vai rolar. Se você quiser, a gente orienta banhos, a gente orienta amuletos e tantas formas para você criar um campo de atração e de mudança espiritual para que o seu contexto esteja compatível com aquilo que você quer manifestar. Mas você deve atuar como protagonista dentro dessa história. E não a espiritualidade como seja livre. E aí, será que eu sou livre mesmo diante dos meus dogmas, preconceitos, né? Eu sou livre ou estou aprisionado a tantas e tantas pessoas? O meu discurso está compatível com aquilo que eu falo? Parece que as provações, quando a gente está na caminhada espiritual, vem dentro de casa. Vem dentro de casa. Eu tenho uma irmã que eu já falei para ela várias vezes assim, Isabelle, vá lá para o Águas, tal. E aí depois eu fui aprendendo o quê? Tiago, você está proselitista. Você está querendo mostrar somente a sua verdade. E aí eu comecei a mudar o meu discurso. Eu disse assim, o que é que te conecta? Existe algo em termos de conexão com o divino que te conecta? Se for uma missa, vá à missa. Se for uma pregação, vá para uma pregação. Se for o que for, vá. E se não for nada disso, seja feliz também dentro desse contexto. Mas que isso esteja bem claro e nítido dentro desse momento da sua vida. E aí, quando eu mudei um pouco o meu discurso, eu fiquei muito mais tranquilo,
mais livre, mais tranquila. Porque a minha fala não estava muito compatível no seja livre. Eu dizia para ela ser livre, mas também eu dizia assim, apareça lá no Águas, vá lá no Águas, vá. E aí depois eu perguntei o quê? O que te conecta? O que te conecta? E eu tenho certeza que conecta várias coisas. Aqui do Águas, tantas outras questões que ela está construindo na caminhada dela. Está tudo bem. Porque não é que o meu percurso seja o melhor. O meu percurso é um dos percursos possíveis dentro dessa jornada. E o ser livre, seja livre, é muito importante. Um dia eu vou mudar de vida. Quando? Quando morrer, quando desencarnar, quando se aposentar. Quando o filho completar 7 anos, você vai se separar desse casamento insuportável, desse relacionamento tóxico que você vivencia. Quando é que você vai prestar atenção nessa espiritualidade que está aí batendo a sua porta tantos e tantos tempos? Um dia eu vou mudar de vida. Quando? Qual é a realidade que você está criando na sua jornada? A esperança constante de um futuro melhor que nunca parece chegar. Nunca vai chegar porque você não quer. Está aprisionado a tudo isso. Sempre quis fazer isso, mas nunca achei o momento certo. Que momento certo é esse? Sempre quis ir lá no Águas. Menino, eu sempre quis ir lá no Águas, mas nunca dava certo. E aí tem uma pessoa que está aqui, que estava no OBI, sexta-feira, que falou mais ou menos isso. Eu disse, vou colocar essa frase. Sempre quis ir aqui no Águas. Quando decretou, e essa pessoa disse no OBI, agora sexta-feira, disse assim, podia chover, podia fazer o que fosse, eu ia chegar no Águas de Aruanda, porque eu tinha decretado que naquele dia eu ia chegar. Chegou. Então, às vezes, a gente tem que lutar contra vários conceitos nossos e preconceitos interiores para chegar onde a gente quer estar. Ou pelo menos passar por uma experiência. E depois posso dizer, não me conectei. Ok, mas você passou pela experiência. Então, sempre quis fazer isso, mas nunca achei o momento. Você não quer que esse momento chegue na realidade. Às vezes nós nos acostumamos com o campo sofrível, doloroso. Se a nossa vida ficar melhor, a gente não vai ter mais nada para reclamar. Vou reclamar de quê? Minha vida ficou melhor, ficou boa. Sempre quis escrever um livro. Menino, você já tem o quê, Tiago? Você já tem 19 livros? Sim, 19 livros. E esse ano vou lançar mais 2, 21. E aí, como é que você faz? Você dorme tudo? Não, eu tenho disciplina. Eu tenho disciplina e isso faz parte dentro dos meus compromissos que eu me coloquei à disposição para fazer. Isso. Então, talvez eu não vou poder ficar 1 hora, 2 horas em rede social. Não vou ter tempo, porque ali eu já estou perdendo, vou estar fazendo outras coisas. Então, se você quer sim lançar um livro, coloque isso como um propósito. Aqui, sempre quis escrever um livro, mas nunca tive tempo. Crie o tempo, porque o tempo é feito de escolhas, como disse Pai Damião. Então, escolha estabelecer isso como um tempo aí prioritário na sua vida. Queria ter me aproximado mais das pessoas que amo. Faça isso agora. Pai Damião e tantas outras práticas espirituais, terapêuticas diz, fale aquilo que você deseja para quem você ama. Dê o direito divino da pessoa que você ama saber que ela é importante na sua vida. Nós não sabemos o quando. Quando ocorrerá os encontros, reencontros e desencontros na nossa vida encarnatória. Sabemos. Então, será que o seu filho sabe o quanto ele é importante para você? Será que o seu esposo, sua mãe, sei lá, todas as pessoas que você ama, a sua companheira, o seu companheiro? Isso daí é importantíssimo. Parece que é besteira, né? Mas eu já faço tudo. Já pago o colégio. Isso daí eu escutei de uma pessoa. Já pago o colégio, já pago a Topic para pegar, levado. E ele quer mais o quê? Tem roupa lavada, tem comida na mesa. E aí, essa pessoa quer mais o quê? Ela quer o que o dinheiro não compra. A conexão com você. E aí, essa pessoa, quando eu disse isso, ela ficou muito emocionada. Se ela quer a conexão com você. Eu tenho certeza que ela trocaria a Topic, o colégio mais caro da cidade, o que for, pela conexão com você. Então, vamos lá aplicar os contextos espirituais da nossa matéria. O reino do céu é para poucos, entre aspas, e eu vou estar dentro desse poucos, né? Claro, quem diz isso, né? Menino, o reino do céu é para poucos. Tenho certeza que você é um desses poucos, né? Sou vaidosa, egoísta. E aí, essa frase cola ou não cola? Claro que não, né, gente? É tão lastimável. Chega a doer nos ouvidos. Eu escutei, tem umas 2 semanas, essa frase. Chega a sentir um impacto assim. Tiago, mas o reino dos céus é para poucos. Eu disse,
E que poucos nós estamos falando? Você. Quem são esses poucos? Quem são esses afortunados, esses escolhidos? Ainda estamos reverberando no contexto espiritual dos escolhidos, os eleitos. Quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? Ah, mas somos todos filhos de Deus. Está incompatível. Somos todos filhos de Deus, mas o reino é para poucos. Então, não sei se eu sou filho, não posso ter direito. Vou entrar com ação judicial na corte espiritual para reivindicar meus direitos. Todos são filhos de Deus, mas o reino é para poucos. Não estou entendendo. Entre aspas. Ter uma vida encarnatória no quase. Agora, essa frase aí, derradeira. Ter uma vida encarnatória no quase é perda de tempo. Concordam, gente? E aí, entre aspas, essa provocação que eu fui direcionado para que a gente fizesse na noite de hoje, é justamente para a gente verificar se fazer essa reforma íntima, essa faxina, para verificar se muitas vezes na nossa vida estamos vibrando no quase. No quase seguir o nosso propósito, no quase acreditar na espiritualidade, no quase se colocar como protagonista da vida, no quase se colocar à disposição de tratamentos das múltiplas formas para se tornar, sim, uma versão melhor a cada dia, no quase de tantas outras coisas, e a gente vai se acostumando a esse aspecto de vitimização, e o Caboclo Sultão das Matas, ele mesmo diz. Ele diz assim, detesto gente boazinha, porque gente boazinha sempre vai ser a vítima da história. Pode esperar, vá. Pode deixar ela falar. Sempre ela vai ser a vítima da história. Alguém fez alguma coisa para ela, alguém prejudicou ela, alguém passou a rasteira nela, alguém fazia muita coisa. Mas ela é a boa. Tudo isso, todo mundo faz tudo isso para ela porque ela é boa, porque ela é eleita. Ela é escolhida por Deus. Então a gente precisa prestar atenção nesses contextos, né? Do que a gente quer, do que a gente acredita, e se a gente está num parque de diversão ou se a gente desceu aqui para o planeta Terra para deixar registrado a nossa história, para deixar sementes plantadas como jardineiros e jardineiras efetivamente. Ou a gente ainda vai ficar ainda porque o outro acha de mim, porque o outro não disse isso, porque o outro me aceitou, porque o outro não deu bom dia, boa noite. Cansativo. Muito cansativo. Principalmente quando a gente está na caminhada espiritual. E a gente ainda fica se apegando a subterfúgios, a justificativas, pretextos para não seguir a nossa jornada espiritual. Porque a partir do momento que eu internalizei que na minha caminhada entre mim e Deus, as pessoas podem fazer cara feia, podem falar de mim, podem fazer o que for. Porque quando alguém fala de mim, fala mais dela do que de mim. E aí, se eu ficar grudado nessa fala dela, eu paraliso a minha jornada. E eu não tenho tempo para paralisar a minha jornada, porque eu sei para onde eu estou indo. Talvez essa pessoa ela nem saiba para onde está indo. Ela está divagando. Alice, no País das Maravilhas, ela está divagando. Mas eu sei para onde eu estou caminhando, então não tenho tempo para ficar prestando atenção. O Águas tem espiritualidade fraca, gente. Eles falam de extraterrestre, como assim? Entre aspas, né, gente? Porque quando o calo aperta, é o Águas de Aruanda que vai acolher essa mesma pessoa, como tem várias e várias histórias. Eu rodo e depois, entre aspas, eu vou para casa fraca. Porque lá vai ter sempre um colo amigo, sempre vai ter um contexto, um preto velho à disposição com um amor incondicional gigantesco para poder me acolher, entre aspas. Mas, entre aspas, entre aspas, entre aspas. E aí eu vou deixar aqui um fica-dica. Bárbara, você bota aqui o fica-dica. Um fica-dica que eu olhei essa postagem no Instagram, aí já fiz um print lá para as meninas da tecnologia, entre aspas, tá, gente? Para me ajudar. Eu adorei esse entre aspas, que a gente pode falar um monte de coisa entre aspas, né, Mário? Aí tem essa frase que eu achei linda no Instagram. A carência cria afetos imaginários. Eu achei perfeita essa frase. Porque quando a gente está carente, a gente vai projetando um monte de coisa. Vítima, o outro sempre está dando em cima de mim, né? O outro não está me dando atenção. Que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa que prega amor, mas não está me dando atenção no momento que eu mais estou precisando? Criança de 2 anos, né? E se a pessoa não tiver à disposição para te ajudar naquele momento? Depois ela te ajuda, naquele não. E aí? A carência cria afetos imaginários. E a gente vai criando aí afetos imaginários e vai buscando não amigos, mas sim aliados.
eu estou em busca de aliados espirituais ou amigos espirituais. Amigos espirituais são guias espirituais. Aliados espirituais são aqueles que na surdina vão fazendo as negociatas. Ali para você, por 6 meses, você ser feliz. Por 6 meses, você conseguir aquele emprego. Por 3 meses, traga o amor, traga o seu amor em 3 dias. Rapidinho, para durante uma semana você ter aquela pessoa, né? E aí teve uma pessoa que certa feita fez uma proposta super indecente aqui para a gente, assim, olha, eu quero que o meu ex-namorado volte para mim, mas eu quero que ele volte como uma cobra peçonhenta, se rastejando, pedindo para voltar para mim. E aí? Super empática, super assim, amor, né? Amor incondicional, transbordando dessa pessoa, conectadíssima, entre aspas, com a espiritualidade. Super conectada com a espiritualidade, porque não bastava voltar, tinha que voltar como uma cobra peçonhenta e se rastejando para pedir para voltar. Entre aspas, né, gente? Então, definitivamente, a carência cria afetos imaginários. Então, a pessoa queria uma negociata. E aqui bateu na porta errada. Porque aqui a gente não tem. Eu não sei nem como fazer isso. Nem me pergunte, que eu não sei nem como começar a nem imaginar como fazer isso. Porque aqui a gente não perde tempo. A gente está aqui para estudar, para cumprir os desígnios da espiritualidade. Quero agradecer a atenção de todas as pessoas que estão aqui acompanhando online, diante das descontrações que fizemos, porque a temática vai flexibilizando, porque o entre aspas, a gente pode falar tantas coisas, né? E a gente pode adotar esse entre aspas. Eu estou adorando, porque no meu dia a dia agora eu estou assim, ó, isso daí, entre aspas, viu? Porque assim, eu não quero te prejudicar, né? Eu não quero impactar você, entre aspas. E aí a gente vai criando esse escudo. Eu adorei o entre aspas, porque é um escudo, né? Que você fala, depois recua. Você morde, depois assopra. É ótimo, entre aspas, né? Gratidão para todas as pessoas presentes também. Fábio vai dar um recado aqui. Vocês gostaram da palestra? Eu pensei que todo mundo ia gritar, entre aspas. Todo mundo gritando, entre aspas, vamos. Gostei. Entre aspas, né?